Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 4, e deixem abertas as suas Bíblias no capítulo 4, 1 Timóteo. O título do que eu vou tratar hoje é o gnosticismo do século XXI. Alguém sabe o que é gnosticismo? Levante a mão. Ou seja, a maioria nunca nem ouviu falar? Vamos orar antes da gente adentrar na palavra? Vamos fechar nossos olhos? Deus, nós apresentamos diante do Senhor a Tua palavra, aquilo que será tratado hoje, Deus, e que o Teu Espírito fale no nosso coração, Senhor. Só o Teu Espírito pode iluminar a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender, compreender a Tua palavra, Senhor. Nós não temos nem a capacidade, Deus, de entender as coisas que se discernem espiritualmente, Senhor. Por isso, o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Ao final, a gente está fazendo uma série em cima de 1 Timóteo. O final do capítulo 2 e todo o capítulo 3 vai lidar com questões eclesiológicas. Em que sentido? Vai lidar com a questão da mulher dentro da igreja, naquele contexto histórico. Vai tratar a questão da postura e da vida do bispo e do diácono. Uma das coisas que eles precisam falar e advertir ali a igreja local é que tanto os bispos quanto os diáconos, eles tinham que ser maridos de uma só esposa. Por quê? Que precisava enfatizar essa questão? Porque havia o contexto de poligamia. Então, ali a igreja primitiva, a primeira igreja, precisa começar, então, a haver uma orientação de que a poligamia não era o projeto inicial de Deus. Sempre foi um homem e uma mulher. A gente não tem, assim, na Bíblia, nenhuma proibição clara em relação à poligamia. Okay? Mas começa ali, a partir das cartas de Paulo, e isso vira à tona, que é uma questão que, então, a igreja adota, e até os dias de hoje, em toda a cristandade, todo o país que tem essa herança judaica cristã, tem esse conceito de que, né, somente um homem e uma mulher. Nos países muçulmanos, já é uma outra questão, né, onde um homem pode ter outras mulheres. Quando você lê alguns livros de antropologia, especialmente na questão de missiologia, haviam culturas que eram o contrário, que era uma mulher que podia ter vários maridos. E aí, como é que faz, né? Daí chega o cristianismo lá e começa, então, a ensinar algumas coisas que são contrárias a essas culturas que estavam estabelecidas. Ok? Então, só para vocês entenderem que eu não vou entrar nessas questões, então, do final do capítulo 1, e nem do capítulo 2, desculpa, do final do capítulo 2 e nem do capítulo 3, ok? Porque não é uma questão que a gente é relevante para o que a gente tem para tratar nessa noite, amém? Se alguém quer depois saber a minha posição em relação ao papel da mulher dentro da igreja, depois você vai lá e assiste lá, tem uma pregação minha a respeito dessa questão, o papel da mulher dentro da igreja, e tem uma live também onde a gente tratou a questão do ministério pastoral da mulher. Amém? Lembrem-se que tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2 tratam a questão da sã doutrina. Okay? O que é a sã doutrina? É um ensino saudável. Okay? Aquilo que a Bíblia considera para mim e para a tua vida como um ensino saudável. Okay? Que traz saúde para todos nós. Okay? E daquilo que então é saudável para a mulher,
como postura dentro da igreja, então ele vai tratar a questão lá de vestimenta, a questão do cabelo, que eram questões que envolviam o contexto histórico e também hoje pode ser aplicado, né? Nós realmente temos que tomar cuidado com o tipo de roupa que nós utilizamos, não somente na igreja, mas no dia a dia, ok? Especialmente as mulheres, porque não sei quanto das mulheres sabem que os homens são atraídos por aquilo que eles veem. Está certo? Ok? Então, se eles estavam falando isso num contexto há 2000 anos atrás, né, que havia toda uma questão da exposição do corpo da mulher muito diferente de hoje, imagina nos dias de hoje, né? Se a gente pegasse o apóstolo Paulo e transportasse ele para os dias de hoje, e ele visse como algumas irmãs se vestem, né, ele excomungava todas vocês. Amém? Mas é isso. Então, trazendo isso para os dias de hoje, mas também os homens também têm que tomar cuidado, né? Que não é porque, especialmente os homens são atraídos por aquilo que eles veem, que também as mulheres também, né? Imagina quando, né, um homem bonito assim, como é que fica, né? Certo? Que mais? Então, conforme o título do que eu vou tratar essa noite, que é a questão do gnosticismo, eu quero explicar para vocês o que é o gnosticismo, o que ele acreditava e por que a carta de Paulo ela é relevante nesse aspecto e por que gnosticismo do século 21. Porque algumas coisas que essa seita que surgiu ali, não se sabe ao certo, ninguém sabe dizer de onde surge o gnosticismo. Se ele surge do judaísmo, se ele surge de dentro do cristianismo, ou se era uma seita fora dos dois e que vem e adentra dentro da igreja, ali como influência e tenta influenciar a igreja. Vários textos apócrifos, inclusive livros apócrifos, vieram desse pensamento gnóstico. Diversos textos nós temos lá. Okay? Sofia de Jesus é um deste, o próprio Evangelho de Judas é um texto gnóstico, que tem esse ensino. E a gente vê no Novo Testamento que esse ensino que eles trazem aqui é combatido pelos apóstolos. Pero passou o tempo. E hoje a igreja muitas vezes está aí, abraçando conceitos gnósticos que a gente nem percebe. E a gente vai tratar sobre isso, vocês vão ver, isso é gnosticismo. Ou seja, isso não é algo novo, isso é algo que já havia no coração da igreja há 2000 anos atrás. Okay? Então, primeira coisa, dentro do gnosticismo, é uma coisa chamada dualismo. Quem já ouviu falar dessa palavra? Dualismo. O dualismo entre aquilo que era espiritual daquilo que era físico, material. Então, as coisas espirituais eram boas, e aquilo que estava ligado à matéria era mal, era má. E aí tem uma questão, queridos, que eu e você temos que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, porque as pressuposições erradas que nós temos na nossa vida podem acarretar numa visão errada e uma aplicabilidade no dia a dia. Então, se eu tenho um conceito errado de algumas coisas, e se eu pratico aquilo na minha vida, isso vai transformar a minha caminhada no dia a dia numa conduta errada. Ok? Então, olha só, somente a partir do século XIX, estou falando de cristianismo agora, então, havia esse dualismo dentro do gnosticismo, porém, o cristianismo não tinha essa abordagem. A igreja, os apóstolos, eles não separavam espiritualidade de vida diária. Não havia essa separação. Ok? Para eles, tudo era uma coisa só. A vida era espiritual. Então, caminhar, trabalhar, comer, se deitar, tudo isso era espiritualidade. Ok? Os gnósticos faziam essa separação, porque eles consideravam que tudo aquilo que era material era mal. Somente a partir do século XIX e início do século XX, a espiritualidade passou a ser vista como algo separado do restante da vida real. Olha só que interessante. A igreja até então
nunca considerou as duas coisas como duas coisas contrárias, como inimigas. Passou, então, a partir do século XIX, a igreja passou a enxergar dessa maneira. Então, certas coisas passaram a ser chamadas do mundo. Conhece essa expressão? Quem conhece a expressão do mundo? Quando você vai assistir um filme no cinema, a pessoa te pergunta, você vai assistir, o filme é cristão? Daí você responde o quê? Não, é do mundo. Não é isso? Chega aquele crente chato na tua casa, você está escutando lá o Iron Maiden. O cara fala assim, nossa, irmão, você escuta música do mundo? Certo? Então, do mundo é o quê? Mal. Certo? Do mundo. O que é bom? Aquilo que é música espiritual. Então, música que vai falar de um adolescente andando de skate é mundo. Música que vai falar de adoração é espiritual. Ok? Isso é dualismo. Certo? Então, certas coisas passaram a ser seculares do mundo e certas coisas passaram a ser espirituais na minha e na tua vida. Então, a vida do cristão passou a ser compartimentada. A nossa espiritualidade já não envolvia o todo. Ela era separada por compartimentos. Então, isso é espiritual e isso não. Passaram a olhar para o mundo de modo pragmático. Tudo agora tinha que ser utilitário. Então, música, se eu sou músico, eu preciso trabalhar. E aí, eu tenho um boteco ali, que precisa que eu vou lá e toque uns Raul Seixas. Preciso tocar umas musiquinhas para sobreviver. Ok? Como cristão, eu não posso. Por quê? Porque a música, ela é utilitária. Sendo assim, ela só serve para um propósito, a adoração. Estou ficando irritado com os caras falando. Só serve para a adoração. Ok? Então, separou música, gospel, para Deus, para Jesus, de música secular. Então, eu não posso. Então, um advogado, ele pode trabalhar, ter a profissão dele como advogado, certo? Ele é advogado no dia a dia, ele obedece às leis ali e tal, e domingo ele vai para a igreja, são duas coisas separadas. Né? O músico não, okay? Porque a música não pode ser usada para outro fim, a não ser usada dentro do reino. Vamos continuar. Na maioria das vezes, queridos, a gente ainda vive essa questão do utilitário, sempre imitando o mundo. Então, você pode perceber que vai surgir lá o Legião Urbana, vai fazer sucesso, vai aparecer uma banda gospel, parecida com Legião Urbana, ok? Para suprir em mim e em você a necessidade de não ouvir Legião Urbana. Daí o que a gente vai ouvir? Catedral. Certo? Então tem lá o Iron Maiden, mas o Iron Maiden é do Satanás, você não pode ouvir Iron Maiden. Daí o que você tem que ouvir? Você tem que ouvir uma banda chamada Barren Cross, que é o que parece um pouquinho. Eu não discordo que se parece, mas muita gente diz que parece. E aí vai. Então, para cada banda secular, existe um parâmetro cristão para que a gente não escute aquilo que está do outro lado. Ok? Isso contraria, queridos, em absoluto, totalmente a história da arte cristã e da história da igreja, que nunca enxergou a vida dessa maneira e passou a ser compartimentada, e hoje é regra para aqueles que creem. É regra. A gente não mistura mais tudo. Para nós, tudo agora é separado em dois mundos. E Abraham Kuyper, ele fala uma coisa interessante, contradizendo a tudo isso. Ele diz assim, queridos: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. A música é dele. Quando alguém está tocando uma música num boteco, qualquer coisa que seja,
aquilo é dele. Quando alguém toca na igreja, aquilo é dele. A Bíblia não fala que Deus faz o sol se pôr sobre justos e ímpios todos os dias? O sol é dele, e ele derrama sobre todas as suas bênçãos todos os dias. Deus não fica assim, olha, sobre esse sai sol, esse é do Satanás, esse aqui não vai nascer o sol sobre ele. Então a gente não anda na rua assim com os fachos de luz em cima da crentaiada, e em cima dos ímpios, chuva assim. É assim que acontece? Não, todos os dias nós respiramos o mesmo ar, Deus nos alimenta, Deus nos supre, Deus cuida de cada um de nós. E Paulo ele testifica isso lá em Colossenses 1, 15 a 17, ele fala assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, guarde bem isso, queridos, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, hoje está tendo um show do Metallica em Curitiba. Eu orei hoje o dia inteiro para queimar todo o equipamento, porque eu não admito que tenha um show do Metallica e eu não esteja lá assistindo. Está tendo um show do Metallica hoje em dia. É Deus quem sustenta todos aqueles caras. É Deus quem permite que eles existam, que eles estejam vivos. Amém? É isso que Paulo está falando. Tudo foi criado por ele e para ele, então tudo é para ele. Então você tem lá, por exemplo, 2 cobradores de impostos. Você tem Zaqueu e você tem Mateus. Zaqueu, Deus fala assim, um cobrador de impostos, fala assim, olha, vai e vive uma vida de honestidade. Ponto. Para o outro, ele fala assim, não, você vai ser meu apóstolo e você vai caminhar comigo. Ponto. Qual dos dois é mais espiritual? Quem que vocês acham que é mais espiritual? Mateus, porque virou um apóstolo, ou Zaqueu, que não era um apóstolo, mas foi trabalhar honestamente? Nenhum. Os dois são espirituais. Zaqueu não é menos espiritual, porque ao invés de estar trabalhando como apóstolo, ele está lá agora na sua coletoria, colhendo os impostos e sendo uma pessoa honesta trabalhando. Então, aquele que está vivendo integralmente da obra, como eu e minha esposa, como pastores, nós não somos mais espirituais do que vocês que vão no dia a dia trabalhar nas suas funções, aonde estiverem. Diante de Deus, é a mesma coisa. Uns são separados para funções dentro do reino, especiais ali, de modo integral, outros são separados para trabalhar lá no mundo como testemunhas dele. Enquanto eu fui professor em escola de música durante muitos anos, foi um dos melhores tempos de frutos na minha vida, assim. Porque todos os dias eu tinha o privilégio de sentar na frente de um aluno e dar aula para ele, e eu sempre orava antes de eu ir para a escola, dar aula. E quantas vezes eu orei pelos meus alunos, porque eles pediram oração. Às vezes eu nem dava aula, às vezes eu chegava ali, o aluno começava a abrir o coração, falar de um problema, de uma dificuldade, uma crise na família, uma crise num namoro ou num casamento, e eu pude orar por essas pessoas. Porque eu não fazia essa separação, eu não era pastor quando eu estava dentro da igreja. É a vida, é a vida. Aonde eu estou, eu tenho que ser luz. Coisa mais preciosa para mim foi o tempo em que eu estava estudando ainda na época, e lá cursando ali o 2º grau, e podia andar com meus amigos e falar, testemunhar acerca de Jesus para eles. Que coisa preciosa. E eu lembro que um tempo atrás, quando eu vou para Foz, geralmente eu não procuro meus irmãos em Cristo. Fico longe deles, porque geralmente eles querem que eu vou pregar nas igrejas deles, e eu estou fora, eu não sou um fominha para pregar. E um deles, uma vez, lá num churrasco, entre eles, lá, ele me procurou, e falou assim,
nossa, Pipe, eu te agradeço porque você é uma luz na nossa vida, né? Porque você não nos julga, porque você está sempre aqui com a gente. Então, nunca perdi esses laços com esses amigos. É muito diferente você ouvir coisas como, por exemplo, uma vez nós fizemos um convite para um baterista para o Desertor, para ele tocar no Desertor, então o cara, nossa, o Piá tocava muito assim, né? E a gente realmente foi tentar ver se o Piá tocava com a gente, né? Ele falou: eu vou falar com o meu pastor. Eu falei: conheço teu pastor, é meu amigo, fechou, né? Vai dar boa. E ele foi conversar com o pastor dele pediu para eu ligar para ele. Aí, no que eu liguei, falei: meu querido, tudo bom? Né? Não vou falar o nome dele, me coça a língua para falar, mas não vou. E eu falei assim: e aí, meu irmão, tudo bom? Então, cara, conversou aí com o fulano, tal, né, para ele tocar com a gente, tal, né? Expliquei para ele: olha, a gente é tudo casado, né? Nós todos somos casados, né? Nunca teve na história do Desertor nenhum tipo de escândalo envolvendo a banda, né? Então, você pode ficar tranquilo que a nossa finalidade é essa. A gente não quer sair ganhar dinheiro, não quer sair nada disso. Nós só queremos viajar e pregar o evangelho aonde Deus nos conduzir. Daí ele falou: eu não gostei. Eu falei: opa, será que eu expliquei errado? Deixa eu voltar aqui e falar assim: não, a gente é uma banda satanista, né, nós estamos indo, né, por aí vender a alma para o capeta, entendeu tudo errado, né, vou falar o contrário para ver se entende certo. Eu falei assim: não gostei. Eu falei: por quê? Eu acho que o negócio de tocar no mundo aí. Eu falei: tem que tocar, você tem que pregar o evangelho dentro da igreja. Eu nem quis explicar muito assim, só desliguei o telefone e falei: meu Deus. Meu Deus. Esse dualismo, né? Essa concepção de que o crente tem que ficar dentro da igreja, somente dentro da igreja, sendo luz dentro do luzeiro, sendo sal dentro do saleiro, porque lá fora é a nossa vida secular, lá não se mistura, lá é mundo, e aqui é sagrado, lá não é sagrado. Lá não foi Jesus quem criou, lá não é para ele. E a gente vê Jesus o tempo todo fazendo essa caminhada, né? Uma hora ele está ali no templo, geralmente para ter problema, né? Mas estava lá igual, não é como muitos que têm problema no templo, sai fora, né? Nunca mais quer saber da igreja, não. Tinha problemas, mas ele estava lá, e os apóstolos repetiram isso. Mas, ao mesmo tempo, ele estava lá. Na praia, era ponto de pregação. Numa festa, virava ponto de pregação. Aonde ele estava, Jesus fazia daquele lugar um lugar de anúncio do evangelho. O próprio apóstolo Paulo era isso também. O apóstolo Paulo era incrível, né? Porque ele estava num barco, aquele barco afundando, né? Ele estava lá de boas. Ele falou assim: não, calma, gente, eu estaria desesperado. No alto do mar, sofrendo um naufrágio, uma tempestade, e ele fala assim: não, fiquem tranquilos, o Senhor falou comigo que o barco vai se perder, mas nenhum de vocês vai morrer. Mas daí os caras começam a se desesperar e querer pular do barco. Ele fala assim: não, mas espera aí, se vocês pularem do barco, vai morrer todo mundo. Opa, mas Deus não falou que não vai morrer ninguém? Sim, mas se vocês fizerem aquilo que Ele mandou vocês fazerem. Interessante isso, né? E aí, Paulo fala que ele ficou um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Cara, eu fico pensando, que Deus louco é esse? Que coisa maluca é essa, cara? Estava lá um apóstolo, querendo fazer a vontade dele. Para que fundar aquele barco? Para que não levar o cara certinho lá? Ó? Daí ele fica exposto, né? Naufraga lá numa praia, está lá, faz uma fogueirinha para se esquentar. O que acontece? Uma víbora, uma cobra pica ele. Eu chutava o balde. Falava: está de sacanagem com a minha cara, Jeová? E aí ele pega a cobrinha, chacoalha no fogo assim, pum, e continua a vida. Não vai no médico, não fala nada. Não estou dizendo que você não tem que ir no médico, tá? Estou só falando que é o caso dele, né? Você não é o apóstolo Paulo, tá? Você é capaz de morrer por um pernilongo se te picar. E aí, está lá, chacoalha a cobrinha e continua. E aonde ele vai, ele é testemunha. Ele chega lá no Areópago,
cheio de deuses, milhares de deuses, ele vai lá e encontra lá o altar ao Deus desconhecido, ele faz daquele lugar de paganismo. Imagine você, é como se você fosse dentro de um terreiro de macumba e começasse a pregar o evangelho dentro desse terreiro. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Aqueles milhares de deuses, e ele começa a pregar para todo mundo ali o evangelho. Por quê? Porque é o mundo, está tudo ali. Não tem lugar para ser espiritual. É a vida, é no seu dia a dia. Daí ele vai preso. Uma vez um pastor escreveu uma carta indicando o seu currículo para uma igreja. E ele começou a descrever no currículo dele as mesmas coisas que aconteceram com Paulo. Ele falou, já fui preso 3 vezes, fui hospitalizado várias vezes por acidentes, estava viajando um dia, meu barco afundou, tal. Os presbíteros olharam para aquele currículo, sai fora, cara. Esse cara vai acabar com a igreja em 1 mês, vai botar fogo na igreja. E ele tinha feito somente isso, colocado nas palavras dele, aquilo que havia acontecido com o apóstolo Paulo. Daí ele vai preso, e aí não está bom. Ele não encerra a carreira dele ali. Na cadeia, preso, algemado. O que acontece? Ele ganha para Cristo os prisioneiros e os guardas pretorianos. Daí ele fala, não está bom. Eu quero ir pregar para César. Não tem essa. Quando apresentam ele para diante de César, ele quer pregar para César. Só tem um jeito de calar um homem desse. Não é naufrágio, não é quebrando o corpo dele inteirinho, não é por meio de doença, não é debilitando ele de todas as formas. Só tem um jeito de calar esse cara, esse tipo de gente, matando. E olha lá, porque se bobear, Deus ressuscita o infeliz ainda, e ele volta para pregar. E foi isso que aconteceu. Precisaram matar Paulo para que ele parasse de pregar o evangelho. O que pode ser mais espiritual, queridos, em tempos como hoje, um tempo anti-família, do que um pai rolando no tapete, despreocupadamente com o seu filho? O que pode ser mais espiritual neste mundo triste, quase sempre feio, que é a criação da beleza e da arte? Deus abençoe. O que pode ser mais espiritual do que o cuidado e o amor de outro indivíduo? O que pode ser mais espiritual do que olhar para a beleza que Deus criou ao nosso redor, com gratidão no coração? Quantas e quantas vezes eu saio assim na porta de casa, assim, às vezes de noite, assim, eu olho para o céu e eu começo a glorificar a Deus por aquilo que Ele proporciona para nossas vidas por causa da natureza. Eu gosto muito da natureza, especialmente de pássaros, então, todo pássaro que aparece lá em casa, eu já começo a falar em línguas. O que pode ser mais espiritual do que cuidar dos órfãos, das viúvas e daqueles que vivem à margem da sociedade? O que pode ser mais espiritual do que um marido amar sua esposa e uma esposa amar seu marido? O que pode ser mais espiritual do que tomar posição em prol da vida em uma sociedade amoral? Lutar pelo direito da criança que será abortada, lutar pelos direitos das crianças indesejadas que serão eliminadas através do infanticídio, lutar pelos direitos dos idosos, lutar por uma revolução cristã em um estado pagão e secularizado. Nada é mais espiritual do que isso. Hoje encontrei um debate que eu tive com uma abortista um tempo atrás, e o argumento dela se resumia em que, por exemplo, as mulheres pobres, né, mulheres que moram em favela, acabam morrendo em decorrência a um aborto clandestino, enquanto que uma madame vai para a Europa
sei lá para onde, e faz um aborto lá, né, totalmente legalizado, com todos os cuidados, e, né, esse seria o argumento, né? Mas eu falei, tá, mas eu não consegui entender assim, o aborto em si, né? E a criança? Eu perguntei para ela, falei assim, mas essa criança vai ser indesejada, né? Então ela vai ser infeliz. Então a premissa era essa, de que a gente aborta uma pessoa para que ela não sofra com a vida, pelo fato de ser indesejado. E uma das coisas que eu respondi para ela, eu falei assim, olha, uma das coisas que eu aprendi com a vida é que nada é determinante. Às vezes você tem uma pessoa que nasceu em um berço rico, amado, desejado, e essa pessoa não tem amor a si mesmo. Vira um marginal. Às vezes uma pessoa... Engraçado que os índices de depressão têm muito mais a ver com pessoas de classe média e classe alta do que em favela. Em favela quase você não encontra depressão. Não tem tempo. Não estou menosprezando a depressão, queridos. Eu sei o que é essa doença. Ok? Eu sei o que é isso. Mas somente de que só existe uma forma de você privar alguém da sua existência. É quando essa pessoa decide por si mesma que não quer continuar existindo. Então eu falei para ela o seguinte, só tinha um jeito dela saber se aquela pessoa de fato ia sofrer. Primeiro ela tinha que construir uma máquina do tempo, ir para o futuro, ver a vida daquela pessoa e voltar no passado, então, para fazê-la deixar de existir. Mas só que tem uma outra coisa. Você tinha que ir lá e perguntar para ela se ela quer isso. Como ninguém tem o poder de fazer isso, queridos, a existência ela é sempre cheia de possibilidades. Não importa quem. E a vida é sofrimento. Ninguém, absolutamente ninguém, está livre da possibilidade do sofrimento. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Eu estou lendo um livro que eu não sei se está fazendo bem, se está fazendo mal para mim. Tá? Eu só vou saber quando eu terminá-lo. No momento não está fazendo nem um pouco de bem. Chama-se Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um psicólogo que sofreu durante muito tempo dentro dos campos de concentração. Em Auschwitz, e depois ele foi transportado para um outro campo de concentração menor, mas ele passou um bom tempo em Auschwitz, na Polônia. E, gente, olha, é muito mais do que estômago você tem que ter para ler esse livro. É um livro muito pesado, porque ele descreve toda a tortura, todo o sofrimento que ele e os demais prisioneiros sofreram durante esse tempo. Só para vocês terem uma ideia, vou contar um pedacinho, eles desembarcaram, né, vários vagões, desembarcaram em Auschwitz, daí tinha um soldado da SS, do exército alemão, e ele ficava separando a fila, assim, né? Falei, olha, para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Aí, assim, 20%, ou não, 10% foram para a direita e 90% foram para a esquerda. Eles não sabiam o que estava acontecendo ali. Depois, ele ficou sabendo o que aconteceu com as 90 pessoas, 90% das pessoas, porque ele ficou entre os 10%. 90% dessas pessoas que desciam desses vagões iam direto para as câmeras de gás. Direto. E ele fala isso. Todo o sofrimento e o grande desafio, continuar vivo todos os dias. Porque muitos eram tentados, queridos, a correr para as cercas de arames eletrocutadas em alta voltagem. E muitos faziam isso. E no desespero de não querer mais continuar sofrendo daquela maneira, os prisioneiros corriam na direção daquelas cercas e grudavam e morriam eletrocutados. Para você ter uma ideia, um dos médicos falou para eles assim, né, olha, só tem um jeito de vocês evitarem a câmara de gás.
vocês têm que trabalhar, vocês nunca podem mostrar que estão doentes, fraqueza. Então, imagine, eles recebiam, comiam 300 gramas de alimento por dia. Então, todos eles sofriam de inanição, extremamente magros, né? Ele descreve assim que você percebe o teu corpo comendo a si mesmo, por dentro. Os músculos, tudo. Você fica cadavérico. E um dos médicos falou assim para ele, assim, olha, você é uma das grandes vítimas, está dentro da maior probabilidade de ser um dos próximos aí para a câmara de gás. E ele, ao invés de chorar, ficar triste, ele abre um sorrisão. Porque para quem está vivenciando aquela tipo de situação, ir para uma câmara de gás era lucro. Sério, queridos, depois que você lê um livro desse, você percebe que você não tem problemas. Você não sabe o que é sofrer. Nós não temos a mínima noção do que é o sofrimento. É dessa experiência que ele acaba desenvolvendo toda a teoria dele, né, dentro da logoterapia, né, meu amor? Isso, né? Dentro da logoterapia. Olha, é fantástico. Mas passou pelo inferno, literalmente. Então, Paulo ele fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou só no primeiro ponto, que é o dualismo, que é nada mais do que um tipo de gnosticismo abraçado pela igreja nos dias de hoje. Quando eu e você vivemos a nossa vida fazendo esse tipo de dualismo, separando a vida diária entre aquilo que é material daquilo que é espiritual, nós estamos encarnando como igreja uma espécie de gnosticismo. A segunda coisa, um outro texto, queridos, eu estava esquecendo aqui, Atos 17, 28, olha o que Paulo fala, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém? Repete comigo. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então não existe a possibilidade de eu e você, no dia a dia, estarmos fora disso. Podemos estar fazendo nossas burradas, pecando contra Deus, mas ainda assim, nós estamos nele. Pecando contra ele, mas ainda estamos nele. Nos movemos nele. E nele nós existimos. O segundo aspecto do gnosticismo é a distinção entre o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Eles se referiam ao Deus do Antigo Testamento como demiurgo. Por quê? Porque eles acreditavam que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus e Pai de Jesus no Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento era mau, e o Deus e Pai de Jesus era um Deus bom. O terceiro aspecto que eles falavam é que Jesus não veio em carne. Ele tinha uma forma que parecia humana, mas ele não era feito de matéria, porque a matéria era má. Olha só, dualismo. A matéria era má. Portanto, ele não morreu na cruz. Foi uma morte espiritual. Assim como não ressuscitou fisicamente, pois nunca teve um corpo físico. Por isso que lá em 1 João 4,3, o apóstolo João ele fala assim, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. A quarta coisa é que a salvação não se dava nem pela fé e nem pelas obras, e sim pelo autoconhecimento. Já ouviram isso? Quantas e quantas vezes nós temos visto essa propagação do autoconhecimento? O Watchman Nee trabalha isso no livro A Vida Cristã Normal. Ele fala sobre essa questão do autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Não existe autoconhecimento. Só existe alguém que é capaz de iluminar a mim e a você, para que a gente possa, de fato, conhecer quem nós somos.
Esse alguém é o Espírito Santo. É ele que diz para mim assim, olha, Pipe, você precisa mudar isso, você precisa mudar isso, você precisa mudar isso. E aí Paulo vai tratar um pouco disso mais para frente. A quinta coisa é que eles não se davam em casamento. Os gnósticos, em sua maioria, eram celibatários. Eles renunciavam aos prazeres da carne, entre eles o sexo. Como o mundo era mau, eles não queriam trazer filhos para um mundo mau. Hoje nós temos aí entre nós, na igreja, aquilo que a gente chama de free child, que são pessoas que não gostam de criança, têm pavor de criança, e não querem ter filhos por causa disso. Eu não estou dizendo um casal que opta por não ter filhos. Agora, não gostar de crianças, queridos, é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Oh, vocês vão cansar aí, podem sentar. Não gostar de criança é uma coisa muito perigosa. Tem que tomar cuidado com isso. Então, eles olhavam para isso, daí, queridos, uma coisa que é interessante, que além dos gnósticos, nasceu dentro da igreja um movimento chamado os Shakers, que eles adotaram a mesma ideia dos gnósticos. Interessante isso, né? Mais ou menos lá no século XVII, nasceram eles com essas mesmas ideias em relação à questão da sexualidade. Então, eles não casavam, não faziam filhos, e aí a seita ia sendo alimentada somente por novos convertidos, especialmente jovens que se convertiam à seita. Daí, em 2019, haviam 2 Shakers somente. Foram os últimos 2 que haviam restado. Ou seja, se extinguiram. É óbvio que se não tem reprodução, não tem filhos, obviamente isso se reproduz. Aí eu e a Cátia, a gente tinha um casal de amigos que eles eram gnósticos e eles falaram para a gente assim, e falavam isso sim, sabe, com uma coisa assim, de uma evolução espiritual. Por quê? Porque era uma renúncia do prazer, era uma renúncia, e eram casados, e novos casados. Não era alguém que, por razões naturais, não praticam as questões, mas era um casal jovem, e aí, assim, no ato sexual, no momento em que fossem virar os olhos para trás, tinha que segurar, não podia chegar ao prazer. E eles ofereciam aquilo como sacrifício a Deus. Mas por que não oferece antes, né? Nem faça. Para que esse tipo de coisa? Então, umas coisas sem sentido, mas que estava ali também, está aí até hoje, nos dias de hoje. A outra coisa também, queridos, é que os gnósticos não comiam carne. Não é para você sair por aí já julgando os que não comem, tá? Mas os gnósticos não comiam carne, ok? E aí, indo para o texto, então, queridos, Paulo ele começa falando assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, a primeira coisa que o texto está falando é: quem que diz isso? O Espírito Santo. Não é o Paulo que está falando. Não é nenhum outro apóstolo que está falando. Quem está falando isso é o Espírito Santo. É o próprio Deus que está falando: olha, vai acontecer o seguinte, nos últimos tempos, que provavelmente é o que a gente está vivendo, sabe Deus, alguns vão abandonar a sua fé e vão seguir esses espíritos enganadores. E aí, do que se trata esse tipo de engano? Daí Paulo vai começar no versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada. Daí esse termo hipócrisis, hipócrita, no grego ele tem a questão de ato de encenar, ou seja, como se fosse um ator mesmo, isso que significa hipócrita. Então, quando você chama a pessoa de hipócrita, você está chamando essa pessoa de ator ou atriz. Mas uma outra também tradução para hipócrisis é dissimulação.
Então, o que é uma dissimulação? É quando o indivíduo oculta suas verdadeiras intenções. Então, Paulo está falando que esses que propagam esse tipo de ensinos, eles são um bando de hipócritas, que é o que a gente vê no relativismo, que é aquilo que a gente sempre tem batido em cima da questão do relativismo. O relativista, ele é um baita, um hipócrita, porque ele vive uma vida sem absoluto, e ele tenta impor sobre o outro aquilo que ele acredita. Ele faz daquilo que ele crê o seu absoluto, enquanto julga o outro por aquilo que ele não vive segundo aquilo que ele estabelece como seu absoluto. E Paulo também chama eles de mentirosos, né? Que é pseudologos. Olha só que interessante. O que é uma mentira? Ela é um pseudo-conhecimento. Ele é um conhecimento que não é verdadeiro, ele é pseudo, por isso que ele fala assim, de algumas coisas, fala, olha, isso é pseudociência, ou seja, não é uma ciência verdadeira. Então, mentira é pseudologos, é um conhecimento que não é verdade. E aí depois ele fala uma coisa mais interessante ainda, ele fala assim, consciência cauterizada, de cauterizar. O que é cauterizar? Então, para quem aí é médico, né, a Rafa sabe muito bem do que se trata, quando se cura uma ferida por meio do fogo ou alguma coisa quente, para que aquilo pare o sangramento, para que aquilo não infeccione, ou seja, para que aquilo cicatrize o mais rápido. Então, o que Paulo está falando é que essas pessoas, elas têm a sua mente cauterizada. Elas cauterizaram aquilo para que elas não sentissem mais culpa pelas coisas que elas estavam fazendo. É assim que acontece comigo e com você, quando a gente começa a pecar, e chega um ponto em que a gente cauteriza a mente para que a gente não sinta mais a dor da consciência. Querido, se você peca no dia a dia, e se eu peco no meu dia a dia, e eu não sinto culpa de nada daquilo que eu faço, a minha mente está cauterizada. Porque o sadio é quando a gente sente culpa pelas coisas erradas. Quem não sente culpa é o quê? Psicopata. Não é? Psicopata, ele mata uma pessoa como se mata um frango e não tem culpa. Não sente culpa por aquilo que ele está fazendo. Então, quando a gente começa a pecar e não sente mais culpa por aquilo, a gente está com a mente cauterizada. Eu conheço pessoas que muitas vezes assim tentam, de alguma forma, desculpar o seu pecado, tentando arrumar um álibi para ele, né? E essa é uma forma também de tentar cauterizar. Mas o legal é assim, né? Esses dias eu vi uma matéria de todas essas mulheres que gritam sobre liberdade, sobre, especialmente questões de feminismo, esse tipo de coisa, e daí mostrou assim, sabe, a vida dessas mulheres, todas elas, quando entram no seu secreto, quando o mundo não está olhando, quando as câmeras não estão mais voltadas para ela, quando os holofotes se apagam, e elas entram no seu quarto e estão a sós. Naquele momento, a tristeza, a solidão, o vazio existencial assume o seu lugar. Aí o texto vai falar no versículo 3, estou quase encerrando, queridos. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, duas coisas que eles proibiam, né, que era o casamento e o consumo de certos alimentos. Paulo está chamando essas pessoas de hipócritas. Está chamando essas pessoas de mentirosas, de pessoas com a mente cauterizada. Pois tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé
e da boa doutrina. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, você tem que ter uma fé sã, ok? Uma fé sã, sem hipocrisia, sem mentira, sem a sua mente cauterizada, Paulo está falando. E ele está falando o seguinte, que o contrário disso, que é ter um bom casamento, coma o que você quiser, dando graça, sendo grato por isso. Continue acreditando na família. Não vá nesses embalos de sábado à noite, certo? E comece a propagar e crer e abraçar que por causa dos meus pais, que divorciaram, geralmente a desculpa é essa, eu tive uma experiência triste, horrível com o casamento. Eu também tive, queridos. Os meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos de idade. Eu sei o que é um divórcio em família, na minha família. Mas quando eu casei, não tinha esse negócio de olhar, meu pai falhou, minha mãe falhou, e agora eu não quero mais saber de casamento. Não. Eu sempre acreditei que o projeto de Deus, a não ser para aqueles que foram chamados para serem celibatos, mas é celibato de verdade, viu? Não é semi-celibato. Celibato, teórico e no dia a dia passando a rasteira. Não é isso, certo? Celibato. Porque Paulo fala o seguinte, olha, se você não consegue se conter, faça o quê? Tome banho gelado? Não. Vai morar no meio do mato? Não. O que ele fala? Só tem um jeito. Orar? Não. Não adianta tomar banho gelado. Vai ter que viver embaixo do chuveiro. Só tem um jeito, Paulo fala. Case. Case. É para você ter uma ideia de como que era vista a questão do casamento naquele tempo, Não havia essa visão romântica que nós temos hoje, O casamento era uma coisa muito, muito simples, Visava formar uma família, obviamente, visava a reprodução, os filhos, ok? Suprir as necessidades fisiológicas nesse aspecto, era isso aí, entende? As pessoas não casavam porque se amavam, tinha toda essa questão romantizada que nós temos hoje. Não estou dizendo que não tinham exceções, mas a maior parte do tempo não era assim. Então ele fala, rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Aí pula ali o versículo 8. Versículo 10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Daí ele fala de 4 coisas. Paulo fala isso para Timóteo e está falando para mim e para você. Sejam um exemplo no procedimento, ou seja, na conduta diária. O cristão tem que ser um exemplo. No amor, ele fala. Na fé e na pureza. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Daí ele lança mais 3 coisas. Leitura da Escritura, ou leitura da palavra, a exortação que deve existir, ou seja, nós não temos que ser uma comunidade ou uma igreja conivente com o pecado. Se você vê o teu irmão pecando, chegue nele, exorte o irmão em nome de Jesus. Chame, não abrace o pecado, não dê tapinha nas costas. E aí ele fala também a respeito do ensino. Versículo 14, encerrando, queridos. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Olha que coisa tremenda quando Paulo termina o capítulo 4. Ele fala o quê? Perseverando nesses
Deveres. Quais são os deveres? O procedimento, amar aos outros, manter a fé e cuidar da pureza do coração. Daí ele fala: leiam as Escrituras, exortem-se uns aos outros e ensinem uns aos outros como devem caminhar na fé. Porque fazendo isso, você salvará a si mesmo, por quê? Porque você mantém o bom ensino na tua vida, e você salvará os outros, porque você é uma pessoa que tem uma conduta cristã, você ama as pessoas, você é uma pessoa que crê, e você é uma pessoa pura de coração. Agora, podemos fazer totalmente o contrário. Podemos ter um procedimento do demônio, podemos não amar ninguém, podemos não crer em nada, podemos ser impuros do coração, podemos dar as costas para as Escrituras, podemos apoiar uns aos outros no pecado diário e podemos esquecer todo o ensino que nós recebemos dos apóstolos para as nossas vidas e se entregar, então, para uma vida contrária a tudo aquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra. Então, mais uma vez, Paulo nos exorta, queridos, para que a gente aprenda a diferenciar a sã doutrina daquilo que não é são para as nossas vidas, denunciando os pecados do gnosticismo, e que muitas vezes nós estamos aqui vivenciando, entre eles essa questão do dualismo. Pare de olhar a vida de modo separado, enxergue tudo como um todo, observando, obviamente, aquilo que Paulo está falando aqui, a sua conduta. É isso que nós temos que cuidar. É o amor para com aqueles que não conhecem a Cristo. Lendo sempre as Escrituras. Eu lembro que, vou dar um último exemplo aqui, no tempo do movimento punk, eu tinha sido criado dentro da igreja presbiteriana, e a gente estava numa praça com vários punks, e tinha um cara no nosso meio, que o nome dele era Metal. Ele era o único metaleiro que tinha lá. O resto era tudo punk, então ele era o único metaleiro, o único cabeludo, usava umas camisetas do demônio lá, de banda, Slayer, os pentagramas, assim, nossa, eu tinha pavor dessas coisas, não gostava. Só ouvia banda punk, que era mais de protesto, né? E eu não gostava dessas coisas de demônio, né? E eu estava lá, cara, e esse cara é o seguinte, tinha uma menina que andava no nosso meio, que ela costumava fazer a brincadeira do copo, sabe, aquela mesa de como é que é? Só para ver quem já brincou com esse negócio aí. Eu nem sei o nome desse troço, nunca quis nem chegar perto. Então, essa menina sempre fazia essa brincadeira do copo lá, né? E eu nunca estava perto quando acontecia isso. E se eu estivesse perto, eu não deixava brincar. Mas eu nunca estava perto. E o que aconteceu, queridos? Os punks começaram a cair endemoniados. Sempre quando eu não estava perto. Eu não era cristão, hein? Eu tinha 15 anos, 16 anos de idade. E direto. Teve um lá que inventou de chutar o copo lá e ficou uns 3 dias endemoniado. Teve um lá que também participou de uma, ele estava voltando para casa, ele me contando que ele passava na frente das casas assim, e os portões das casas assim, ó, mexiam, sozinhos. E ele ficava procurando alguém, ficou desesperado. Usou fralda 3 dias. E aí um dia eu estava ali, cara, e esse cara ficou endemoniado. E ele sempre andava com uma faca. E ele veio na minha direção. Veio com o olho assim, bem vermelho assim, e parou na minha frente, olhou para mim assim, e falou com uma voz assim, que não era a voz dele, e falou: eu te odeio e eu vou te matar. E colocou a faca na minha cara. Você sabe o que eu falei para ele na hora? Falei para ele assim: maior é aquele que está em mim do que você. E ele caiu na minha frente.
Por quê? Porque um dia eu aprendi, na escola dominical, quando criança, essa lição, de que Jesus era maior do que todos os demônios que estão por aí. Quantas e quantas vezes eu estava ali no meio dos punks ali, e às vezes eu tentava encontrar sentido naquilo, eu falava, por que eu estou aqui? Uma vez eu vim para Curitiba, num encontro aqui, e uns punks lá do ABC Paulista, começaram a sair pela rua, virar lixos assim na rua, né? E eu olhei para aquilo assim, e falei assim, por que vocês estão fazendo isso? Eles, sistema, não sei o quê. Eu falei assim, ô idiota, quem que você acha que vai juntar esse lixo amanhã? Você acha que é o prefeito? Você acha que é algum político? Adivinha, imbecil. É um funcionário público, coitado, que vai ter que vir aqui e juntar todo esse lixo. Então a gente via coisas assim, sabe, daqueles jovens querendo mudar o mundo, enquanto ficavam fumando ali, se drogando na minha frente o tempo todo, brigando. E eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Por isso que no carnaval de 1990, quando Jesus se apresentou para mim, eu entendi. Falei, opa, isso aqui faz sentido. É isso que eu quero para o resto da minha vida. Porque finalmente eu tinha encontrado aquilo que eu estava procurando lá fora o tempo todo. Quando eu voltei daquele dia, eu entrei no meu escritório, eu trabalhava numa firma no Itaipu, eu cheguei meio atrasado, assim, e era um corredor, a minha mesa era a última mesa. E eu passei por aquelas mesas e sentei assim, e o pessoal levantou e veio na minha mesa. O que você tem? Falei, nada. Tem alguma coisa em você. Você não é mais o mesmo. Meus amigos punks falaram assim, mais uma moda tua, Pipe. Daqui uns meses você vai estar de volta. Eu falava para eles assim, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. 1990. Fazem 32 anos que estão esperando eu voltar. E eu preguei o evangelho para todos eles. Alguns deles hoje, quando a gente fala pelo WhatsApp, assim, a gente ora junto, eles falam, amém, Deus abençoe, Pipe, tenha um bom dia. É só o evangelho, meus queridos, que dá sentido à vida. Por isso que nós precisamos ser testemunhas. Aonde nós estivermos, testemunhas. Porque a única forma de nós sermos salvos e dos outros alcançarem a salvação é Jesus. Eu gosto muito de uma banda chamada DC Talk, uma banda que mistura rock com hip hop. E no final de um show, ele prega o evangelho para aqueles jovens, ele fala uma coisa muito interessante no final. Ele fala assim, quando você entrar na tua casa, no teu quarto, você fechar a porta, você peça para Jesus vir para você e se revelar a você. Descubra por si mesmo. Descubra por si mesmo se é real. A coisa mais fantástica na fé cristã é isso. O cristianismo não tem medo algum de ser verificado. Quando eu entro no meu quarto, meus queridos, e eu falo com Deus, eu sei que aquilo que está acontecendo é uma relação real, verdadeira, por tudo aquilo que eu já vivi em Cristo Jesus. É fantástico isso. Quando a gente fala, Jesus vem e Ele se revela. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, a Tua palavra fala, Senhor, que muito
muitos vão abandonar a fé, Senhor, por acreditarem na mentira. E como nós estamos rodeados de mentira para todos os lados, Senhor. Especialmente, Senhor Jesus, as novas gerações, Pai, que nasceram diante de desafios, Pai, aos quais a gente nunca tinha sonhado, Senhor. O cerco, Pai, do diabo em cima dos nossos filhos, Senhor, e daqueles que ainda virão, Senhor. Cada vez mais, Senhor, tem se tornado menor. Deus, não permita que percamos nossa fé, que nossos filhos sejam roubados, que as novas gerações, Senhor Jesus, percam o tempo da Tua visitação e o testemunho para o qual cada um deles foi chamado, Senhor. Mas antes de tudo, Senhor, se revele. Levante, Senhor, no meio dessas novas gerações, atalaias, proclamadores, jovens e jovens e jovens, Pai, que te experimentaram verdadeiramente, Senhor. Se revele a eles, se revele a nós, Senhor, e livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.